Antes de começarmos, preciso te fazer uma pergunta. Você tem coragem de ouvir algo que muitos preferem esquecer? A história que estou prestes a contar não é apenas mais um relato de terror, é um eco sombrio de algo que realmente aconteceu. Uma sequência de eventos tão perturbadores que até hoje assombra as poucas testemunhas que sobreviveram. Feche as janelas, apague as luzes e ouça com atenção. Ela aconteceu no ano de 1994, na pequena cidade de Guapiranga, interior do Brasil. Um lugar tranquilo, rodeado por morros e uma floresta que parecia viva. Mas naquela época, ninguém imaginava o que estava prestes a despertar. Guapiranga era o tipo de cidade que só aparece no mapa quando alguém se perde. Casas de madeira, ruas de terra batida e um povo acostumado ao silêncio. As noites eram tão calmas que era possível ouvir o som das cigarras a quilômetros de distância. Mas havia algo em Guapiranga que fazia todos evitarem falar. A floresta do Vale das Almas. Toda cidade tem suas histórias. E Guapiranga não era diferente. Diziam que a floresta era amaldiçoada. Alguns falavam de rituais antigos realizados ali, outros juravam que o lugar era habitado por algo que não era humano. Mas ninguém sabia ao certo. Tudo o que se sabia era que décadas atrás, pessoas haviam desaparecido ali. E os poucos que voltaram nunca mais foram os mesmos. Naquela época, 4 jovens decidiram desafiar o que chamavam de superstições de velho. Júlia, Marcos, Letícia e Tiago eram amigos inseparáveis. Júlia era a líder do grupo, corajosa e determinada, sempre pronta para provar que não acreditava em lendas. Marcos era o cético, o que sempre tinha uma explicação racional para tudo. Letícia era a mais medrosa, mas seguia o grupo porque temia mais ficar sozinha do que enfrentar seus medos. Já Tiago era o calado. Ele nunca falava muito sobre si mesmo, mas havia algo em seus olhos que fazia os outros respeitarem seu silêncio. Era um sábado à noite. O calor abafado e o céu sem lua criavam um clima estranho. Júlia, como sempre, teve a ideia. Vamos até a floresta do Vale das Almas. Vamos provar que não tem nada lá. Marcos riu. Letícia hesitou e Tiago apenas concordou com a cabeça. Como se soubesse que não poderia mudar o que estava prestes a acontecer. Os 4 entraram na floresta pouco antes da meia-noite. No início, tudo parecia normal. As árvores eram altas, bloqueando a visão do céu, e o chão estava coberto por folhas secas que estalavam sob os pés. Eles riam e faziam piadas, mas o nervosismo estava evidente. Depois de meia hora, o silêncio começou a incomodar. Não era o silêncio comum de uma floresta. Era um silêncio absoluto, como se até os insetos tivessem desaparecido. Isso tá estranho, disse Letícia, parando de repente. Tá tudo muito quieto. Marcos revirou os olhos. É só a sua cabeça. Relaxa. Mas Júlia também sentiu algo. O ar parecia mais frio, mais denso. Tiago olhava para as árvores como se estivesse procurando alguma coisa. Foi Letícia quem ouviu primeiro. Vocês estão ouvindo isso? Todos pararam. Havia um som ao longe, algo que parecia palavras, mas não em português. Um sussurro baixo e constante, vindo de todas as direções. É só o vento, disse Júlia, tentando soar confiante.
Mas não era. Eles continuaram andando até encontrarem uma clareira. No centro havia um círculo de pedras queimadas, cercado por ossos espalhados pelo chão. Letícia começou a recuar. A gente devia ir embora. Isso tá errado. Mas Júlia se ajoelhou ao lado das pedras. Olha esses símbolos, disse, apontando para marcas gravadas nas rochas. Eram desenhos antigos, incompreensíveis, mas profundamente perturbadores. Marcos tentou rir para disfarçar o nervosismo. Isso é só coisa de gente louca. Não tem nada de assustador aqui. Mas Tiago ficou imóvel. Seus olhos estavam fixos em algo além da clareira, algo que mais ninguém via. Foi então que o som começou. Um choro, distante, mas inconfundível. Parecia o choro de uma criança. Letícia começou a tremer. Vocês ouviram isso? Júlia tentou acalmá-la. É só um animal. Deve ser um animal. Mas o som continuava, cada vez mais alto, cada vez mais perto. Tiago foi o primeiro a desaparecer. Um segundo, ele estava ali, parado ao lado de Marcos, e no outro. Nada. Não houve grito nem som algum. Apenas o vazio onde ele estava. Tiago chamou Júlia, a voz tremendo pela primeira vez. Letícia começou a chorar. Marcos olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação, mas não havia nada. Eles decidiram correr. Não importava para onde, contanto que fosse para longe da clareira. Mas a floresta parecia mudar ao redor deles. Os caminhos desapareciam. As árvores se fechavam e o ar ficava cada vez mais pesado. Marcos foi o próximo. Um grito curto e agudo, e ele também não estava mais lá. Júlia e Letícia ficaram paralisadas. O que está acontecendo? Letícia sussurrou, mas Júlia não tinha respostas. Elas continuaram correndo, mas era como se nunca saíssem do lugar. As árvores eram todas iguais e os sussurros ficavam mais altos. Elas chegaram a um rio. A água era escura. Júlia se ajoelhou para beber, mas parou de repente. O reflexo na água estava errado. Elas estavam ali, mas sorrindo. Seus rostos no reflexo estavam sorrindo, mesmo que elas não estivessem. Letícia gritou e puxou Júlia para longe. Foi naquele momento que Júlia percebeu. Elas nunca sairiam dali. Letícia foi encontrada 2 dias depois, na beira da estrada que levava à cidade. Estava descalça, coberta de arranhões, e murmurando palavras sem sentido. Quando finalmente conseguiu falar, ela só conseguiu dizer uma coisa: eles estão aqui, eles nunca vão sair. A floresta foi interditada depois disso. Mas as pessoas ainda ouvem os sussurros nas noites sem lua, e às vezes, quando o vento está certo, o som de um choro pode ser ouvido vindo das árvores. E quanto aos outros? Júlia, Marcos e Tiago nunca foram encontrados. Essa foi a história real de um dos eventos mais perturbadores do Brasil, o caso da Floresta do Vale das Almas. Se você gostou do relato, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber mais histórias como essa. E se você tem algum relato ou história que gostaria de ouvir aqui, deixa nos comentários. Quem sabe sua história não vira o próximo vídeo? Obrigado por assistir e até a próxima.